O governo federal, junto com o parlamento brasileiro, discute métodos para compensar os moradores do Amapá pelo prejuízo causado com a queda de energia que ocorre no estado desde o dia 3 de novembro. Em visita ao Amapá no fim de semana, o presidente Jair Bolsonaro disse que vai publicar uma medida provisória que garanta aos moradores do estado a não pagar energia esse mês. Além disso, a Câmara discute projeto de lei aprovado pelo Senado, que prevê compensação aos consumidores do estado por causa do apagão. 89% da energia foi restabelecida por lá, mas os moradores continuam enfrentando muitas dificuldades. O domingo foi mais uma vez caótico no Amapá. Em apenas um dia, choveu mais da metade que o previsto para o mês inteiro. A situação agravou a dificuldade enfrentada pelos moradores do estado, que desde o dia 3 de novembro enfrentam problemas com abastecimento de energia. No sábado, o presidente da República, Jair Bolsonaro, esteve no estado e anunciou que o governo federal vai publicar uma medida provisória para garantir a isenção no valor da conta de energia aos moradores do Amapá pelo período em que houve problema no abastecimento. Procuramos o ministro da Economia, Paulo Guedes, já ouvimos todos os órgãos interessados, os responsáveis, estamos na iminência, Davi, de assinar uma medida provisória para dar uma medida compensatória a todos os que foram prejudicados com essa falta de energia. Acompanhado do ministro de Minas e Energia e outras autoridades, Jair Bolsonaro ligou mais um gerador termoelétrico. O governo federal informou que está fornecendo 89% da energia que o estado precisa. A previsão é que na próxima quinta-feira a geração de energia atenda ao estado plenamente. Desde quando ocorreu o sinistro, fomos contactados pelo presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, e já no dia seguinte, via Ministério das Minas e Energia, o almirante Bento Albuquerque, ele criou o gabinete de crise e veio ao estado. E as medidas começaram a ser tomadas. Demoraria por volta de 90 dias para ser restabelecido, mesmo não sendo uma atribuição federal, nós mergulhamos, em especial pelo pedido aí do nosso presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, e hoje em dia podemos dizer que estamos nos aproximando dos 100%. Acredito que nos próximos dias, como nós vimos agora há pouco aqui, ao apertarmos o start de novos geradores, de pequeno potencial, mas que no somatório, brevemente atingiremos então a plena suficiência. O problema começou há 20 dias, quando uma das principais subestações do estado pegou fogo. Houve um apagão generalizado e de lá para cá, os amapaenses convivem com blackout e racionamento. Faltou água potável e alimentos estragaram. Um prejuízo incalculável para os 750 mil moradores das 16 cidades do estado. Além de restabelecer a energia plenamente no estado, o governo se concentra agora em reparar os danos. O objetivo da medida provisória proposta pela Presidência da República é garantir a isenção na conta de energia dos moradores do estado. Mas antes de começar a valer, o texto vai passar por uma comissão mista no Congresso Nacional. Por enquanto, não há prazo para que isso ocorra. Outra matéria já tramita nas casas de leis e vai beneficiar a população do estado com um crédito na fatura referente ao período em que faltou energia. O texto também prevê a obrigatoriedade de instalações de mecanismos de segurança nos estados produtores de energia. O projeto já foi aprovado pelo plenário do Senado e agora será discutido na Câmara. Esse projeto ele expressa a solidariedade do parlamento brasileiro com o sofrimento, com os prejuízos, com os danos que foram ocasionados por ocasião, em decorrência, melhor dizendo, do episódio do apagão que se abateu sobre o estado do Amapá. A crise energética que perpassa o estado do Amapá é absolutamente grave e com consequências danosas e imensuráveis à população. Neste sentido, urge a necessidade de garantir aos consumidores, no mínimo, o crédito equivalente ao valor cobrado na fatura mensal até o restabelecimento total da prestação de serviço de energia. E daqui a pouco nós vamos trazer algumas notícias sobre as vacinas que estão na reta final de produção, desenvolvimento e autorização dos órgãos competentes. Temos notícias da vacina de Oxford e a do laboratório Pfizer,
e também de como a Espanha vai se organizar para o processo de imunização. Durante evento virtual na tarde de hoje, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo não pretende prorrogar o auxílio emergencial, apesar da pressão política. Segundo o ministro, a pandemia no Brasil está descendo e por isso não seria mais necessária a prorrogação, mas que a área econômica está preparada para reagir se houver uma segunda onda da Covid-19. Em razão da pandemia do coronavírus, desempregados e trabalhadores informais recebem o auxílio emergencial desde maio, previsto para acabar agora em dezembro. Apesar da ala política do governo defender a prorrogação desse pagamento, o ministro Paulo Guedes afirmou que a economia está voltando forte. O fato hoje é que todas as regiões do Brasil estão criando emprego, todos os setores do Brasil estão criando emprego. A economia brasileira voltou em V, como nós esperávamos, e para surpresa de organismos internacionais, o FMI, por exemplo, previu uma queda de 9,5% do PIB brasileiro. Vai ser bem menos que a metade. Alguns economistas brasileiros previram uma queda de mais de 10%, podendo chegar a 15%, e diziam também que a recuperação seria, na melhor das hipóteses, em U, com uma grande probabilidade de ser um L, uma depressão e o Brasil cair e ficar lá embaixo. Então, é importante recuperar essas narrativas falsas que foram feitas, essas previsões equivocadas. O Brasil foi um dos países que perderam menos empregos formais. Nós perdemos 33 milhões, é a população na CLT, na consolidação de leis. Pode ter um pouco mais. E nós perdemos aí, até agora, 500 mil empregos. Perdendo menos empregos do que perdemos durante a recessão autoimposta em 2015 e autoimposta em 2016. Para vocês terem uma ideia, em setembro, nós perdemos postos de trabalho formais, no mercado de trabalho formal, de 550 mil, 100 mil empregos a mais. E em 2016 já tinham perdido 687 mil empregos. Quer dizer, 137 mil empregos a mais. No ano que enfrentamos a maior crise da nossa história, a pandemia global, nós vamos perder entre 1/5 e 1/3 dos empregos que foram perdidos na recessão anterior. Isso para mostrar a ação decisiva que o governo teve. E que os fatos não deixam negar. Então as narrativas são, porque o governo não fez nada, o governo não tem iniciativa, o governo não tem plano. São narrativas falsas, são narrativas de militantes. Não são narrativas de gente que está realmente acompanhando o que está acontecendo no Brasil. No último dia 12, Guedes afirmou que se houver uma segunda onda da Covid-19, que para ele não está caracterizada, a prorrogação seria uma certeza. Segundo ele, caso ocorra uma segunda onda efetivamente, a equipe econômica sabe como reagir e aplicar os programas que funcionam melhor. No mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta segunda-feira após uma semana de queda. A moeda norte-americana subiu 0,88% e encerrou o dia cotada a R$ 5,433 na venda. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que a pandemia provocou um desajuste na economia e por isso os preços dos alimentos subiram. Mas ele voltou a dizer que é a favor da lei de mercado. O resultado, aliás, é que o agronegócio bate um recorde atrás do outro. Com o dólar alto, o lucro é maior para quem vende para o exterior. E lá fora, a procura é cada vez mais intensa. A consequência é que este ano, apenas a safra de grãos deve render ao setor agrícola quase 350 bilhões de reais. Uma alta de nada menos do que 50% em relação ao ano passado. Quando toda a cadeia do agronegócio é somada, o resultado será, segundo os números do IBGE e da Fundação Getúlio Vargas, um aumento médio de 37% da renda do setor. Uma performance que não dá nem para ser comparada à da indústria, comércio e setor de serviços. Em Brasília, Jair Bolsonaro disse a apoiadores que o agronegócio brasileiro evitou uma tragédia maior do que o aumento dos preços, que seria o desabastecimento, reclamou das críticas ao governo dele e garantiu que o governo está atento. Estamos fazendo o possível para voltar à normalidade. Se não tivesse feito aquelas medidas lá atrás,
né, para ajudar a pequena e microempresa, auxílio emergencial. Eu acho que estaria terrível a situação aqui no Brasil. Tá? Mas a gente vai, lamento as pistas. Agora inventaram que eu vou cobrar água do nordestino. Inventaram agora. O tempo todo mentira e tentando desgastar o governo. Aquela política do fique em casa, a economia te vê depois, está tendo algum reflexo agora. Pois é. E o pessoal parece que esqueceu esse período da pandemia, que nos endividamos mais de 700 bilhões de reais e passa a criticar o tempo todo que o agronegócio tem que vender aqui para dentro e não para fora. Olha, a soja toda tem que ser exportada, não tem como se consumir tudo aqui dentro. E outra coisa, eu sou da lei da livre iniciativa, oferta e da procura. E neste fim de semana, o presidente Bolsonaro classificou como injustas as críticas ao aumento do desmatamento no Brasil durante discurso na cúpula do G20. Bolsonaro mencionou, em particular, o que chamou de revolução agrícola, que teria permitido ao Brasil utilizar apenas 8% das terras para agricultura e 19% para a pecuária. 66% de nosso território se encontra preservado com vegetação nativa. Tenho orgulho de apresentar esses números e reafirmar que trabalharemos sempre para manter esse elevado nível de preservação, bem como repelir ataques injustificados proferidos por nações menos competitivas e menos sustentáveis. Cético em relação às mudanças climáticas, Bolsonaro enfrentou críticas da comunidade internacional sobre a gestão ambiental brasileira, principalmente em 2019, devido ao forte aumento de incêndios na Amazônia. Os incêndios continuam a devastar a floresta tropical neste ano, com mais de 93 mil focos registrados de janeiro a outubro na Amazônia, um aumento de 4,5% em relação ao ano anterior. O Ministério Público e o Tribunal de Contas da União entraram com uma representação pedindo a investigação de suposto prejuízo de 290 milhões de reais em decorrência da validade de testes para a Covid-19 adquirido pelo governo federal. O jornal Estado de São Paulo revelou que pouco mais de 6 milhões e 800 mil testes tipo RT-PCR adquiridos pelo Ministério da Saúde perderão a validade até janeiro de 2021 e até hoje não foram distribuídos para a rede pública. Segundo a publicação, a pasta da saúde alega que só entrega os testes quando há pedidos dos estados. A comissão da Câmara que acompanha as ações de enfrentamento à pandemia vai discutir na quarta-feira o estoque de testes para a Covid-19. Na Espanha, o ministro da Saúde informou que descarta a vacinação obrigatória contra a Covid-19 e o governo planeja começar a administrar a vacina em janeiro. Em uma entrevista a uma rádio, Salvador Illa declarou que o país tem uma boa tradição de vacinação e que a obrigatoriedade poderia ser até contraproducente. O executivo espanhol vai apresentar na terça-feira um plano que busca vacinar uma parte muito substancial da população no primeiro semestre de 2021. Illa acrescentou que a ideia é iniciar o processo de vacinação em janeiro e, apesar de não querer anunciar porcentagens concretas, mencionou um número de 30 milhões de pessoas, o que representaria cerca de 70% da população espanhola. Essa vacinação em massa permitiria começar uma próxima etapa no combate à doença na Espanha, um dos países europeus mais castigados pela pandemia, com mais de 42 mil mortos. O vice-presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Marco Krieger, revelou hoje que a previsão é vacinar 130 milhões de brasileiros em 2021, 65 milhões no primeiro semestre e 65 milhões no segundo. A Fiocruz tem um acordo de transferência de tecnologia com a AstraZeneca, farmacêutica que desenvolve o imunizante. A vacina de Oxford contra a Covid-19 tem eficácia que varia entre 70% e 90%, dependendo da dosagem. Segundo a Universidade do Reino Unido, até agora não houve casos graves envolvendo os voluntários do teste. A Universidade de Oxford afirmou que a vacina desenvolvida em parceria com o laboratório AstraZeneca é 70,4% eficaz contra a Covid-19. A análise inclui dados das fases 2 e 3 da pesquisa no Reino Unido e da fase 3 no Brasil. Há testes ainda sendo realizados em 24 mil voluntários no Brasil, na África do Sul e no Reino Unido desde abril deste ano. Um dos regimes de dosagem mostrou eficácia de 90% quando administrada com meia dose e uma inteira, enquanto o outro mostrou eficácia de 62% com a administração de 2 doses inteiras. Segundo a universidade, a vacina também é segura,
já que não houve casos graves ou hospitalizações envolvendo os voluntários do teste. Outra vantagem é que pode ser armazenada, transportada e manuseada em condições normais de refrigeração, entre 2 e 8 graus Celsius, por pelo menos 6 meses. A vacina é produzida com uma versão enfraquecida do adenovírus, que foi geneticamente modificado para que fosse impossível o crescimento em humanos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou há pouco no Twitter que autorizou que seja feito o que precisa ser feito em relação aos protocolos da transição para o governo de Joe Biden. Hoje, Michigan ratificou que Joe Biden venceu a eleição presidencial de 3 de novembro naquele estado. Com a vitória, o democrata conquistou 16 delegados no colégio eleitoral. Os primeiros cães brasileiros que apresentaram resultado positivo para o vírus da Covid-19 são de Curitiba, no Paraná. Os cientistas da Universidade Federal do Estado informaram que provavelmente o bulldog francês e o vira-lata contraíram o SARS-CoV-2 de seus donos, mas eles estão sadios e apresentam apenas alguns espirros. O coordenador do estudo, Alexander Biondo, fez questão de ressaltar que, além de não serem transmissores da doença, os cães são fortes, ao contrário dos gatos, que também não infectam, mas adoecem. A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Enterprise, a maior do ano contra a lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. Cerca de 400 milhões de reais em bens dos investigados foram sequestrados por determinação da Justiça. A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Enterprise, a maior do ano no combate à lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e uma das maiores da história na apreensão de cocaína nos portos brasileiros. Pelo menos 400 milhões de reais em bens foram apreendidos do narcotráfico entre aeronaves, imóveis e veículos de luxo, havendo expectativas de que novos bens sejam identificados após o cumprimento nos mandados de busca e apreensão. 50 toneladas de cocaína foram apreendidas em portos do Brasil, da África e da Europa pela Polícia Federal em parceria com a Receita Federal. Todo este volume coloca a organização criminosa investigada como uma das mais atuantes no país. O esquema utilizado pelos criminosos consistia na lavagem de bens e ativos multimilionários no Brasil e no exterior, com o uso de laranjas e empresas fictícias. Dando continuidade às ações de cooperação internacional, também foram expedidas as difusões vermelhas na Interpol para a prisão de 8 investigados que estão no exterior. O nome da Operação Enterprise faz alusão à dimensão da organização criminosa investigada, que atua como um grande empreendimento internacional na lavagem de dinheiro e exportação de cocaína. A rede Carrefour vem sendo o principal alvo dos protestos antirracismo no Brasil desde a morte de João Alberto Silveira Freitas, na última quinta-feira, após ser espancado por seguranças de uma loja no Rio Grande do Sul. E além de correr o risco de ser condenado a pagar indenização por danos morais, o grupo pode sofrer um enorme prejuízo com a desvalorização da marca no mercado nacional. A avaliação foi feita por especialistas ouvidos por nossa reportagem. Pouco movimento e segurança em alerta. Foi assim que a semana começou nessa unidade do Carrefour, na região central de São Paulo. No último fim de semana, lojas da rede em todo o país foram alvos de protesto. Essa loja também em São Paulo foi depredada e os manifestantes chegaram a atear fogo no local. A revolta teve início após a morte de João Alberto Silveira Freitas na última quinta-feira. Em pouco mais de 5 minutos, o homem foi espancado e asfixiado por seguranças de uma loja do Rio Grande do Sul. Os protestos contra a empresa fizeram com que a direção da rede se pronunciasse. Nesse vídeo, o CEO do Carrefour no Brasil pediu desculpas pelo ocorrido. Reforço meu compromisso com todas as famílias brasileiras. Se uma crise como essa está acontecendo conosco, é porque temos a responsabilidade de mudar isso na sociedade. A morte de João Alberto não pode passar em vão. É por isso que assumimos hoje compromisso de ajudar a combater o racismo estrutural. Comunicaremos nos próximos dias todas as nossas iniciativas.
e o comitê dedicado exclusivamente a esta causa. Mais uma vez, minhas sinceras desculpas. O vice-presidente de Recursos Humanos também falou e destacou que a empresa emprega vários funcionários negros. 57% dos nossos colaboradores são negras e negros, e mais de 1/3 dos gestores se autodeclaram pretos ou pardos. Mas estamos conscientes que precisamos de mais ações concretas e efetivas para o fortalecimento da nossa cultura de diversidade. A direção do Carrefour ainda prometeu doar todo o lucro obtido na sexta-feira de todas as lojas. A rede de origem francesa conta com 500 unidades no Brasil. Apesar da empresa que fazia segurança ser terceirizada, especialistas acreditam que o Carrefour deve ser responsabilizado pela morte de João Alberto. Além do inquérito policial, o grupo pode ser condenado a pagar uma indenização para a família. E devido à gravidade do fato, a lei ainda prevê uma ação de dano moral coletiva para todos os brasileiros. Isso tem previsão no Código de Defesa do Consumidor e na jurisprudência também existem alguns julgados para situações semelhantes a essa, não idênticas, mas situações semelhantes nas quais foi reconhecida essa obrigação de indenizar. Nesse caso em particular, o que se busca é reparar um prejuízo que não é da vítima exclusivamente. Quer dizer, existe um dano moral que foi sofrido pela família, pelos familiares, pelas pessoas próximas da vítima, mas, além disso, a sociedade também tem valores que são próprios dela e que são afetados quando esse tipo de ato ilícito é praticado. Então, por conta disso, por conta dessa angústia social que é causada por esse tipo de situação, é que há essa possibilidade de fixar essa indenização, que não vai para o bolso de ninguém propriamente, vai para um fundo de interesses difusos, um fundo específico para proteger esses interesses difusos e coletivos e que serve para, de uma certa maneira, também punir essa empresa, e não é uma sanção penal propriamente, de direito penal, criminal, mas no âmbito da responsabilidade civil, essa finalidade de punição, essa finalidade de reprovação e até uma função educativa, pedagógica, para evitar que situações como essa voltem a acontecer, essa finalidade é reconhecida nesse tipo de indenização. Por causa da repercussão do episódio, as ações do Carrefour começaram a semana com um recuo de mais de 4% na Bolsa de Valores. Esse especialista acredita que a morte brutal de João Alberto pode afetar os negócios do grupo no país. Ele afirma que, além da gravidade do caso, a postura adotada pela empresa após o ocorrido desagradou a muitos consumidores. Você tem um monte de formas de declarar uma atitude muito mais responsável, muito mais com um entendimento de que tem uma responsabilidade muito mais direta com o evento do que simplesmente dizer minha loja vai fechar durante 24 horas, estamos averiguando, não temos ainda informação, ou seja, tentando se eximir desta responsabilidade, dessa corresponsabilidade que era a marca. E aí você sente isso na atuação, no preço da atuação, né? A Bolsa de Valor, ela é a pulsação mais evidente que a gente tem hoje numa marca de capital aberto. Ela voltou ao normal, mas naquele dia o prejuízo que ela teve é o prejuízo de centenas e milhares de consumidores e também investidores que tiraram crédito de confiança do Carrefour. O mesmo consumidor que viu uma cena como essa do Carrefour, ele é investidor na Bolsa. E aí ele vai lá e vende ação, ele abre mão de ser um investidor na Bolsa do Carrefour. Então, por isso que a gente vê essa oscilação tão rápida. Porque hoje, o consumidor que compra uma embalagem de ketchup na gôndola do Carrefour é o mesmo cara que, à noite, é um trader, que vai lá e negocia a ação, porque ele vai negociar, vai ficar com as ações sempre das empresas, das corporações que ele mais acredita. E por causa da morte de João Alberto Silveira de Freitas, as ações do Carrefour tiveram forte queda nesta segunda-feira na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. As ações da Companhia Brasileira do Grupo Francês, negociadas sob o código CRF-B3, fecharam em forte baixa de 5,35%. A queda ocorre no mesmo dia em que o índice Bovespa, do qual os papéis do Carrefour fazem parte, registrou alta de 1,26%. Durante a tarde, as ações chegaram a afundar 6,18%.
O movimento de queda também aconteceu na Bolsa de Paris, onde as ações do Carrefour caíram 2,21% nesta segunda-feira. Na sexta-feira, um dia depois da morte de João Alberto e Dia da Consciência Negra, as ações do Carrefour fecharam com leve alta de 0,49%, apesar da indignação registrada em redes sociais, manifestações contra o racismo e pedidos por boicote à rede de supermercados. Diversas filiais do grupo em grandes cidades do país foram alvos de protestos no fim de semana. Pela internet, o CEO do Carrefour, Alexandre Bompard, expressou condolências pelo que considerou ato terrível e qualificou as imagens como insuportáveis. O executivo solicitou ainda uma revisão completa das ações de formação dos funcionários e terceirizados em matéria de segurança, respeito à diversidade, valores de respeito e repúdio à intolerância. E chegou o momento de fé e esperança na live do missionário R.R. Soares. Hoje, a palavra está no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 6. Acompanhem esta carta escrita pelo apóstolo Paulo, no ensinamento do missionário Soares. Então, a nossa palavra tem que ser sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder cada um. Mas como vou fazer isso? Isso é uma dica de Jesus para nós, a gente não presta atenção. Vamos agora entender o que Deus está falando conosco sobre isso aqui. Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Então eu, que não tenho esse preparo que deveria ter, e ninguém tem esse preparo, quer dizer, para tudo quanto é assunto, mas aí eu vou buscar, Jesus, eu preciso que o Senhor ponha na minha boca essa capacidade, para a minha palavra ser sempre agradável. Aí alguém pergunta, mas ele vai fazer isso? Claro, você está falando o que ele quer. O missionário explica a importância do sal e de ser agradável. Jesus disse, tudo quanto pedires em meu nome eu o farei. Quer dizer, Senhor, eu preciso, o Senhor me deu uma bênção. Eu sou cristão, eu sou tua testemunha. Eu agora tenho que fazer a obra. Então eu preciso que o Senhor me coloca no coração essa palavra agradável. Quando eu falar com as pessoas, o maior pecador vai sentir-se bem. O doente vai sentir-se animado para ser curado. O outro perdido ali vai sentir que a palavra é agradável. Outra coisa, a vossa palavra seja agradável, temperada com sal. O sal é que não permite que os alimentos se destruam, se corrompam, se apodreçam. Por exemplo, carne seca, ela é feita com sal. Então você tem que simplesmente tirar o sal dela para cozinhar, você sabe disso. O bacalhau que você compra aí seco aí é um peixe, lá principalmente do Mar do Norte, na Europa, né? E eles então salgam ele bastante. Aí você tem que deixar horas para tirar aquele sal. Mas por que salga? Para ele não estragar, não é coisa à toa, não. Por que nós colocamos sal na comida? Para dar o tempero, mas nós também precisamos de sal. Então, as pessoas precisam desse sal. Jesus, eu preciso que o Senhor me dê essa palavra temperada com sal. Que a pessoa que ouvir da minha boca vai entender e vai ser uma bênção e não vai esquecer. E agora o missionário responde à primeira pergunta da live de hoje. Como ter um coração transformado para poder receber a bênção de Deus? Isso é ouvindo a palavra de Deus. Tem uma versículo assim, como é que o jovem manterá puro o seu caminho? Aí responde o seguinte, observando segundo a tua palavra. Na hora que você observa a palavra de Deus, você vai melhorando. Não tem ninguém que do dia para outro já torna um campeão, não. E as pessoas que são uma luta, que existe esses caras fora lutando, mas, rapaz, vocês já levaram tanto murro no treinamento, já deram tanto murro, alguns já quebraram a mão de tanto bater e está ali, solidificou, está parecendo um negócio de ferro, misericórdia, um soco daquele ali. Mas então é preparação e assim nós vamos conseguir. E para finalizar a live de hoje, vamos a mais uma pergunta. Como a gente pode consagrar algo a Deus? Consagrar é falar, Deus, eu te ofereço isso aqui, ou então eu peço que seja consagrado. Mas o que você vai consagrar? Eu consagro a minha vida diante dele, né? Senhor Deus, eu preciso, sou uma pessoa falha, como todo mundo é, e eu estou aqui exatamente diante do Senhor pedindo que o Senhor me ajude. Eu quero ser consagrado a Ti, Pai, aquela pessoa que só pode contar 24 horas por dia, que o diabo não vai contar nem um segundo.
E quando eu me virar para ti, o Senhor responde. Então aí você faz aquela oração de consagração. Aí Jesus disse que quando eu trouxer a minha oferta, e a oferta maior é a minha vida, no altar de Deus, eu me lembrar que alguém tem uma coisa contra mim. Eu deixo ali a oferta e vou procurar aquela pessoa, porque é verdade, ela tem, porque eu fui errado, fiquei no vermelho. E vou dizer, irmão, irmã, eu estou aqui para confessar todo aquele negócio. Tem procedência, foi isso. Eu preciso. Em nome de Jesus, me perdoe. A maior produtora das Américas de resinas de plástico fechou parceria com uma empresa dinamarquesa para a produção de garrafas PET feitas com açúcar. Além de biodegradável, é uma alternativa muito mais sustentável que as garrafas convencionais. O açúcar é a base destas garrafas e embalagens plásticas. Há muitos anos, a Braskem faz pesquisas que têm como principal objetivo a meta de zerar a emissão de monóxido de carbono e contribuir para a melhoria do ar. E neste mercado de nada menos do que 25 bilhões de dólares por ano, sai o petróleo e entra a cana-de-açúcar. A nova tecnologia permite fazer o MEG, que é a massa que é transformada em plástico para depois dar origem às garrafas PET, que além de biodegradáveis, podem ser recicladas. Mas a principal diferença em relação que todos conhecemos é que a nova tecnologia não gera poluição. O acordo fechado com uma empresa dinamarquesa é para determinar onde será instalada a fábrica que fará o molde das garrafas. A direção da Braskem acredita que o Brasil é um bom lugar, porque tem muitas plantações de cana-de-açúcar e já domina o chamado plástico verde. Para quem pretende começar a pedalar, nessa reportagem que você vai acompanhar agora, veja os cuidados com a alimentação e a postura. Quem pretende iniciar a atividade física com o uso de bicicleta para melhorar a qualidade de vida e a saúde, precisa se atentar para alguns cuidados. Na prática do ciclismo, postura é fundamental. Quem escolhe mal a bicicleta ou anda com ela desregulada pode ter dores ou sofrer uma série de lesões. Marcos é fisioterapeuta. Ele revela quais as principais queixas dos pacientes desse esporte e explica como o peso do corpo fica distribuído em cima da bicicleta. O ciclismo, como um exercício de baixo impacto, altamente aeróbico, a gente fica sobre 3 contatos, que é o guidão, o banco, chamado de selim, e os pés. Então, nessa região, com pedais mais longos, ou às vezes com equipamento não específico, gera muito desconforto, muitas dores, tá? Hoje, que eu rodo o estado inteiro atendendo, eu tenho principalmente dores lombares, principalmente dores em joelhos, é um dos principais, tá? Mas segue uma série de queixas aí, de mão, pescoço, pés e por aí vai. Bastante queixas aí dolorosas. Ele conta que, por também ser ciclista, resolveu se especializar na área para poder atender melhor os amigos amantes do esporte. Eu, como ciclista, conheço bem como que é o esporte, conheço bem como que é sentir desconforto, dores com pedais longos, tudo mais. Eu, como fisioterapeuta, sempre gostei muito do esporte, achei uma lacuna nessa área e acabei me desenvolvendo e estudando um pouco mais sobre isso. Logo que começou a sentir dores durante as pedaladas, Roseli procurou ajuda profissional e conseguiu melhorar o desempenho durante as atividades físicas. A primeira bike que eu tinha, que eu fiz há um tempo atrás com ele, melhorou sim, nossa, 90% do desconforto. Não mais porque eu precisava equipar a bike também, porque se não for uma bike boa também, não dá o 100%. Mas com ele, nossa, foi uma melhora muito grande. O nutricionista Nery Júnior alerta sobre a importância da alimentação para o bom desempenho durante essa forma de atividade física. O ciclismo ele é uma atividade considerada uma atividade de endurance. Então é uma classificação com atividades mais de 30 minutos e menos de 4 horas. E também tem a classificação Ultra Endurance acima de 4 horas seguidas. Então é uma atividade que demanda muita energia e o indivíduo tem que se alimentar de uma forma correta, de uma forma saudável, para não prejudicar o seu rendimento e a pessoa chegar onde ela quer chegar. O ciclismo ele é uma atividade que demanda muito do carboidrato. Então o indivíduo fazer uma dieta com baixo teor de carboidrato
talvez não seria o ideal e talvez o indivíduo não consiga chegar ao seu objetivo. Ele também falou da importância da hidratação não só durante as pedaladas, mas também na prática de qualquer outro esporte. A hidratação ela é fundamental em todos os esportes e é uma das preocupações principais dos atletas, tanto da questão das câimbras quanto do próprio rendimento. Então, a hidratação é fundamental. A gente vê no futebol e até em corridas, mesmo os atletas sempre preocupados justamente com a hidratação, porque ela é o principal, um dos principais fatores durante uma atividade. Seja através da alimentação, da escolha da bicicleta ou da postura durante as pedaladas, o ciclismo é, sem dúvida, um bom instrumento para a saúde e a qualidade de vida. O bebê panda, nascido neste verão no Zoológico de Washington, foi batizado nesta segunda-feira de Xiaokiji, Pequeno Milagre em português, depois de uma votação popular que celebrou sua chegada ao mundo com uma mensagem de alegria e de esperança em plena pandemia do coronavírus. Este bebê panda macho nasceu em 21 de agosto deste ano, no Zoológico de Washington. Na época, o local estava fechado devido à pandemia, mas seu nascimento foi transmitido ao vivo por uma câmera instalada no recinto dos pandas gigantes. A votação popular celebrou sua chegada ao mundo como uma mensagem de alegria e de esperança. Cerca de 135 mil pessoas participaram da votação online para eleger um dos 4 nomes propostos pelo Zoo. O estabelecimento teve que fechar as portas novamente por tempo indeterminado nesta segunda-feira, devido à segunda onda de casos de coronavírus nos Estados Unidos. A mãe do pequeno, Mei Xiang, de 22 anos, foi inseminada artificialmente em março com o esperma congelado de Tian Tian, de 23 anos, também morador do Zoo.